E chegou aquele momento que tanto amamos, aquele momento especial, que é o quê? Recordar as melhores leituras de 2020, aqueles livros, aquelas histórias que nos tocaram, que foram incríveis, maravilhosas e que entraram aí para nossa lista de leituras que não vamos esquecer tão cedo assim. E sempre que pudermos, vamos colocar aí, indicando, falando e recomendando sim, porque se tornou um favorito de 2020. Olá pessoas, eu sou a Bia Rosante da Atitude Literária e agora eu vou compartilhar com vocês quais foram essas leituras e o porquê delas terem se tornado tão memoráveis em um ano tão caótico. O primeiro livro que eu trago, já vou reforçar assim, né, deixar claro que as leituras não estão em ordem, então não é como se o primeiro que eu falar é o favorito ou o menos favorito, não, tá tudo junto e misturado, gostei deles, foram os meus favoritos, não vou escolher o mais nem o menos, ok? Então vamos lá. O primeiro livro que eu quero recordar que foi uma leitura incrível e conversar com vocês é Sem Saída, do Taylor Adams. Este livro foi uma grata surpresa porque foi um dos livros que eu li mais rápido ao longo do ano. Foi uma leitura que me prendeu desde o início, eu fiquei viciada, empolgada e terminei de queixo caído porque sim, fui surpreendida pelo autor. Aqui a gente conhece a história da Darby, que tá com a mãe ali numa situação muito difícil, muito ruim. A mãe dela foi internada. E se a Darby tiver o interesse ou a vontade de ver a mãe dela ainda em vida, ela precisa sair da universidade e ir rápido para o hospital. A Darby faz isso. Ela quer muito ver a mãe dela, elas têm questões. Só que no meio do caminho, uma nevasca terrível toma conta e ameaça fechar todas as rodovias, as vias de acesso, e o que resta para Darby é esperar que tudo passe, que o caminhão da neve venha, limpe as vias e ela possa continuar sua viagem. Ela acaba parando ali, tipo um lugar de espera mesmo, é uma cabana que tem uma salinha social, banheiro, tudo. E lá ela não tem muita coisa, é um lugar meio precário, meio isolado. Só que lá tem um cafezinho, mesmo que não seja muito bom, e tem banheiro e tem calor. Então ela para ali naquele lugar para esperar a nevasca passar e quando ela chega já tem outras 4 pessoas no ambiente. O que acontece é que a Darby precisa muito avisar a mãe e a irmã, então ela tenta encontrar sinal de celular e o sinal de celular não tem. Ela quer explicar que ela tá indo, mas que ela precisou parar por causa da nevasca, por causa do mau tempo, que tá tudo fechado. Então ela sai ali pelo estacionamento, pelo terreno, em procura de um sinal que seja para que ela possa dar notícias. E é durante essa busca por sinal que ela tem um vislumbre ali num furgão, num dos carros que estão parados. Ela acredita que ela viu uma criança presa. Uma criança. No início do abraço, a Darby acha que tá louca, que ela tá cansada por causa do excesso de energético, que ela tá cansada do tempo, de tudo, mais a preocupação. Então ela provavelmente, com a falta de sono, teve uma miragem. E aí ela retorna lá pra dentro daquele lugar e aquilo ali continua martelando na cabeça dela muito, ela continua não entendendo o que tá acontecendo e ela volta meio com cuidado, já com um pouco de receio de alguém ter percebido alguma coisa e comprova que realmente existe uma criança presa dentro de um furgão. Essa criança tá numa jaula como se fosse um animal. E isso incomoda muito a Darby. Ela quer muito, muito, muito libertar essa criança, buscar uma ajuda. Só que em quem ela confia? Tem 4 pessoas dentro da cabana. Qual dessas 4 pessoas é dono daquele furgão? Como que ela vai fazer para descobrir quem é o dono daquilo ali sem levantar suspeita? Em quem que ela pode ou não confiar? E, gente, é vertiginoso, porque as coisas começam a acontecer, a gente vai ficando assim, não, socorro, pelo amor de Deus, Darby, sua louca, não faça isso. E a gente se questiona se na posição dela a gente faria o mesmo. Não tem como ela pedir ajuda porque tá sem sinal de telefone, a polícia tá tentando resolver o caos da tempestade, não tem ninguém ali perto, não tem como ela ligar pra ninguém. Então ela só pode contar com ela mesma e com algumas pessoas que estão dentro da cabana, porque alguma daquelas pessoas é o criminoso. Então, gente, é empolgante, é eletrizante. Você pega esse livro, você não consegue parar de ler enquanto você não chega ao fim.
e o final é de roubar o fôlego. As cenas são, assim, dolorosas, sabe? A gente fica apreensivo de verdade, gente. Então, super recomendo pra quem gosta de thriller, pra quem gosta de suspense, pra quem gosta de livros que tem bastante ação, que não se incomoda, gente, com violência. Tome cuidado com os gatilhos, eu sempre vou recomendar isso pra vocês, mas é uma leitura empolgante e que eu amei. Se tornou uma das favoritas e é por isso que estar aqui nessa lista. Segunda leitura que figura aqui nessa lista é uma leitura que foi uma grata surpresa, que nem nos meus melhores pensamentos eu imaginei que eu ia aproveitar tanto essa leitura e me sentir tão envolvida por ela quanto foi com Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Gente, que livro incrível, emocionante, arrepiante, que conversou muito com o meu coração e que foi, assim, apenas maravilhoso, e é por isso que ele tá aqui. Aqui em Flores para Algernon, a gente conhece a história do Charlie Gordon, que é um jovem de 30 anos, 32 anos, não me recordo exatamente agora, que tem um QI muito baixo mesmo, ele é abaixo da média total, e ele tem muita dificuldade em tudo que ele faz. O Charlie foi abandonado pela família, ele vive num lugar ali, com ajuda, com amparo de algumas pessoas, e o maior desejo, o maior sonho do Charlie é se tornar inteligente, porque ele acredita de verdade que quando ele for inteligente, tudo na vida dele vai mudar. Quando ele for inteligente, a vida dele vai ser linda, vai ser incrível, ele vai ter amigos, as pessoas vão amar ele, ele vai fazer parte, ele vai ser acolhido. E aí o Charlie se submete a um experimento que vai ser feito pela primeira vez em humanos. Antes só tinha sido feito em ratos, né, nos laboratórios. E agora esse experimento vai ser feito em humano. Então o Charlie se torna uma cobaia. Assim, eu não sei, acho que não é spoiler, né? Não é porque eu tô vendo aqui que tem na sinopse. O que acontece com o Charlie é que ele faz esse experimento, ele passa por essa cirurgia, ela funciona e ele começa a ficar inteligente de verdade. Tão inteligente que ele supera a inteligência de quem fez a cirurgia nele. Então ele começa a ter uma percepção da realidade completamente diferente do que era antes da cirurgia. E, gente, foi muito incrível, intenso e doloroso acompanhar a jornada do Charlie. Porque a gente pega ali aquele jovem totalmente vulnerável, totalmente frágil de certa forma, que quer tanto ser inteligente, que sonha com isso, que idealiza isso. E quando ele faz a cirurgia e ele entende que como as coisas aconteciam, ele começa a ver a maldade humana, que as pessoas riam dele e não com ele. Ele começa a ter percepções de uma realidade com outro olhar. É quase como se o Charlie conseguisse sair dele e ver a história dele acontecendo, sabe? Assistindo. E isso vai impactando ele de uma maneira muito grande, porque ele desenvolve a capacidade intelectual, sim, ele se torna tudo aquilo que ele almejou, mas as suas emoções ainda estão muito frágeis, porque o Charlie não desenvolveu o emocional, ele desenvolveu a capacidade dele intelectual. E, gente, o final é avassalador, porque foi o que mais ficou comigo ao longo, sabe, assim, eu não posso falar porque é spoiler, mas é um livro que te pega do começo ao fim. Você começa a torcer muito pelo Charlie, pelo progresso dele, porque você acompanha tudo que ele tá vivendo, como tudo tá acontecendo, e aí você começa a entender quem que é Algernon na história, por que ele é tão importante, por que Flores pra ele. Então, assim, super dica, leiam Flores para Algernon, é uma ficção científica, você lê super rápido, é envolvente, é emocionante, levanta questionamentos interessantíssimos, importantíssimos, é uma leitura necessária, gente, até pra gente entender o quanto as diferenças precisam ser respeitadas, o quanto a gente precisa amar o outro exatamente como ele é, com suas qualidades, com seus defeitos, com suas particularidades. É uma leitura muito sensível, sabe? E muito emocionante. Bateu forte no meu coração. Se tornou um dos queridinhos da minha vida, gente. Então, assim, por favor, deem uma chance a este livro. Se encantem pelo Charlie da mesma maneira como eu me encantei. Por favor, eu vou ficar muito feliz. A terceira leitura que faz parte desta pequena lista de favoritos de 2020 é O Ceifador, do Neil Shusterman, publicado pela editora Seguinte. Gente, este livro foi outra grata surpresa. Nós temos aqui uma distopia. A história é praticamente assim: vencemos a morte, dominamos a matéria, nossa capacidade intelectual, o nosso tecnologia está super avançada.
Então a gente venceu a morte, a gente conseguiu remédio para absolutamente tudo. Ninguém mais morre pelas causas naturais, porque nós desvendamos os mistérios por trás da morte. Então a gente consegue, mesmo se for atropelado por um trem, reanimar, revivificar essa pessoa, trazê-la de volta à vida. E a única maneira, então, de ter esse controle populacional que foi encontrado foi a ceifa, criar a ceifa. A ceifa nada mais é do que uma junção de seres humanos que são treinados para se tornarem ceifadores. Ceifadores são as pessoas que ceifam a vida, elas são treinadas para escolher quem ceifar. Existe tudo uma coisa por trás, mas são seres humanos. E a única forma, então, de se morrer nesse mundo futurístico é sendo coletado por um ceifador. Então, o ceifador se tornou a figura de Deus no mundo. Ele meio que as pessoas temem ele e o idolatram na mesma proporção. Então, a gente tem esse mundo, esse mais ou menos é o universo no qual estamos inseridos. E aí a gente conhece dois jovens, que são o Rowan e a Citra, que eles acabam sendo selecionados para serem aprendizes de ceifadores. Só que nenhum dos dois tem essa vontade. Só que se você se torna um aprendiz, a sua família ganha imunidade por um ano. Então tem essa questão também. E se você se tornar um ceifador, você tem todo esse poder, você tem todo esse glamour, toda essa questão. Gente, o que falar deste livro, a não ser que ele vai mexer com a tua cabeça, tá? Foi muito bem construído, os personagens são muito bem desenvolvidos, o cenário é muito bem explorado, muito bem explicado, você entende o que tá acontecendo, você se convence do que tá acontecendo e a leitura vai levantando muitos questionamentos, como, por exemplo, a questão da imortalidade, a questão do poder, como você tem um ser humano decidindo sobre a vida de outro ser humano. Então, é uma leitura que te prende, é uma leitura que te faz questionar, que te faz pensar, que te faz, sabe, te deixa sem ar, te rouba o fôlego, porque você vê muita generosidade, empatia, ao mesmo tempo que você vê muita arrogância, muita ambição, muita superioridade, e o quanto o ser humano é corrompido. Não tem como, gente. Eu acho que se você colocar o ser humano em qualquer situação, ele vai dar um jeito de se corromper. É isso que fica muito nítido aqui na história também. Mas é uma história muito bem construída, muito interessante, que me prendeu do começo ao fim. Eu não posso entrar em mínimos detalhes, mas eu posso dizer para vocês que a Citra surpreende pela determinação, pela força, pela coragem. E o Rowan, por se mostrar tão humano. A gente vê os defeitos, a gente vê os questionamentos, a gente pega ele pensando sobre tudo que está acontecendo e você se coloca naquele lugar e pensa, mas será que eu no lugar dele seria diferente ou eu estaria agindo e pensando da mesma forma? De que lado que eu tô nessa luta? É a velha guarda? São os novos revolucionários? Então, é muito interessante. Eu acho que também é muito legal porque a gente não tem aqui um cenário político, um cenário econômico, sabe? Levanta muito mais questionamentos sobre o algoritmo, o quanto que isso dita a tua vida, os números são importantes, relevantes. Então, ao mesmo tempo em que é uma distopia, é uma leitura muito atual, muito real, com questionamentos muito palpáveis. E isso foi muito interessante e fez o Ceifador se tornar uma das minhas leituras favoritas. Eu tô bem ansiosa para ler o segundo livro, que se chama A Nuvem. Eu ainda não tenho ele, mas eu pretendo adquirir e ler agora em 2021. Outro queridinho que vai figurar nessa lista agora é com muito carinho e com muita emoção que eu vou falar deste livro, porque além de ser uma autora mulher, nós temos aqui também uma publicação nacional, que é Cartas do Passado, da Lucy Vargas, publicado pela editora Charme. Então não poderia estar mais feliz de ainda de trazer o meu gênero favorito, que é romances de época, né? Ter todo esse prazer aí de ser uma autora e de ser nacional. Cartas do Passado conta a história da Louisa Campbell, que é uma jovem que acabou de se formar em museologia e ela tá numa situação financeira muito complicada, ela tá precisando desesperadamente de um emprego. Ela se vê muito sozinha ali, a mãe dela tá em outro lugar com o padrasto, então ela só tem ela mesma para ela contar, até que ela recebe uma proposta que para alguém na situação dela se revela muito irrecusável, que é ir trabalhar no norte da Inglaterra, num castelo que estava em ruínas. Ela vai para lá, quando ela chega lá, ela percebe que ele está sendo restaurado, o lugar é imponente, é bonito, é incrível. E aí, então, ela começa a conhecer a história do castelo, a quem ele pertenceu, né? O castelo pertencia à família Warrington
e foi um dos castelos mais bonitos da Inglaterra e tido como uma fortaleza por seus inimigos, porque ninguém transpunha aquelas muralhas, aqueles muros, né? Então o castelo era muito bem quisto e deslumbrante. O que aconteceu com o castelo foi que após a morte precoce do seu conde, o Jordan, o castelo acabou sendo deixado. Como ele não tinha herdeiros, a fortuna dele, a herança, acabou ficando na mão de alguns familiares que não queriam ter nada a ver ali, nem com o castelo, nem com as famílias que dependiam ali do castelo, que moravam ali nas redondezas e que o conde era responsável por eles. E eles depenaram tudo, sabe? Sumiram com a fortuna, acabaram com tudo. E acabou que o Jordan já tinha falecido e a herança dele acabou ficando esquecida também. Agora, estão restaurando esse castelo e a Luísa vai trabalhar como digitalizadora e restauradora dos documentos. A primeira missão dela, a primeira caixa que ela resolve abrir, são arquivos pessoais do próprio conde. Então ela começa a conhecer essa figura do conde. E se encanta, porque ela consegue vislumbrar que o conde era um homem gentil, generoso, apesar de muito solitário. O conde tem um passado, e é um passado triste. E a Luísa entende aquilo ali, ela vê aquilo ali, e ela começa a ver aquela figura frágil de um homem muito forte, que precisava ser, né, que tinha muitas responsabilidades, tinha um peso sobre os ombros dele, marcado por tragédias, por grandes perdas. Então ela sente ali aquele carinho e ela responde uma das cartas que o conde havia deixado despretensiosamente, apenas porque ela sentiu ali no coração dela de que ele merecia uma chance, ele merecia uma resposta. E uma loucura acontece, o inimaginável acontece, que o conde responde essa carta. Gente, o que eu posso dizer pra vocês é que parece absurdo, mas aqui no texto, aqui na história, a gente se convence do que tá acontecendo, porque acontece de maneira muito natural, por mais insano que isso possa parecer, tá bom? É plausível, é interessante, é viciante, é empolgante, tem viagem no tempo, então como vocês já podem imaginar, a Luísa, né, e o conde em algum momento vão se encontrar. Gente, como eu recomendo essa história pra vocês, como eu falo quão maravilhosa ela é, porque a Luísa vai pra lá e ela tem essa consciência que ela tá lá, e ela vai se adaptando, e ela vai conhecendo, e ela vai buscando meios, e aí ela acaba se envolvendo, e quando ela tá ali, ela já quer que o conde sobreviva mais do que ele viveu, ao mesmo tempo em que ela não pode interferir na história, porque tudo que ela fazer ali vai interferir lá no futuro, e o futuro ela tá lá, ela tá restaurando. Se ela interferir ali, o que vai acontecer? Então, assim, super recomendo. Quem ama romance de época, quem gosta de viagem no tempo. Gente, eu vou fazer uma comparação aqui. Quem gosta de Outlander vai gostar bastante de Cartas do Passado, porque é uma leitura que realmente vale a pena, gente. É envolvente demais, a gente se apaixona. Você lê, o livro parece que é grande. Na verdade, ele tem aqui, 414 páginas, mas você lê muito rápido, porque a escrita da Lucy é muito fluida, tá? O livro é dinâmico, é gostoso, te prende. Apenas deem uma chance para essa história, gente. Ela não é absurda, você vai se convencer, você vai se envolver com esse romance, você vai torcer por esse romance, por este casal, e o final vai te deixar com um quentinho no coração. E você vai gostar muito, eu tenho certeza. Outro livro que merece muito estar aqui nessa lista é As Sombras de Outubro, do Soren Sverdrup. Gente, este livro é fascinante, viciante, surpreendente e angustiante, tudo na mesma proporção. Não tem como você começar a ler e não ansiar pelo que vai acontecer, pelo desfecho dessa história, porque ela é um grande quebra-cabeça, assim como você não ficar agoniado, aterrorizado ao longo de toda a leitura, tá? A gente começa aqui a história em 1989 com um crime horrível, um massacre numa fazenda, onde toda uma família foi morta, inclusive um policial. O crime nunca foi desvendado e ficou lá, acontece. Corta pro tempo presente e a gente tem a Naya Tulin, que é a detetive do caso, que se depara com outra cena tão brutal e tão insana quanto aquela, só que agora com uma mulher. Ela foi torturada, espancada e morta, inclusive decepada. Então, assim, a cena é brutal, tem sangue pra tudo que é lado, é assustador, é aterrorizante.
E os peritos e todo mundo não conseguem encontrar ali um paralelo que de fato teria acontecido, não tem nenhum suspeito, não tem nada na cena fora de lugar, para que eles possam de alguma forma começar uma linha de raciocínio. E ainda por cima a Naya precisa lidar com o fato de que ela tá com um novo parceiro, que é o Mark, que veio transferido, e ela não tá nem um pouco satisfeita com isso, porque a Naya quer muito ser promovida, ela quer muito sair ali da Homicídios e ir para outros caminhos, ela quer ser promovida, ela quer fazer outras coisas. Então assim, né, cena brutal, horrenda, nenhum desfecho, tudo parece que não faz sentido, acontece outro crime tão hediondo, tão bárbaro e tão insano, que tem uma coisa em comum com o crime anterior. No local da cena do crime, eles também encontram um bonequinho de castanha. Só que o mais estranho por trás desse bonequinho de castanha que tá ali avulso, sem fazer sentido nenhum naquela cena de crime, é que eles encontram a digital de uma jovem que está desaparecida há mais de um ano. Inclusive, ela já foi dada como morta pela família dela, ela foi dada como morta. O criminoso já confessou, tá preso, foi condenado. E aí, por que a digital dessa jovem aparece nesse bonequinho de castanha? E quando você acha que começa a ir para um caminho e que esse caminho tá certo, você descobre que não, peraí, vamos ir para esse outro aqui. Aí, não, peraí, tem outro aqui. Gente, é alucinante, é frenético, porque você não consegue chegar a uma conclusão, você não consegue criar um paralelo. Ao mesmo tempo que parece que não é, o autor te engana, o autor te joga de um lado para o outro, a investigação vai acontecendo, você acompanha esse processo investigativo. Então isso é muito legal mesmo, tá? Eu que amo acompanhar seriados desse tipo CSI, Dexter, fiquei alucinada com este livro aqui, né? Porque o final, gente, o final deste livro me pegou de um jeito, eu não desconfiei em nenhum momento. Eu não imaginei. Claro que você vai levantando muitas teorias ao longo da leitura, mas você não imagina que vai ser como acontece aqui. Então tá tudo muito bem explicado, os cenários estão muito bem explorados, os personagens são muito bem construídos e o final é incrível. Então assim, deem uma chance para As Sombras de Outubro, por favor, tá? Vocês não vão se arrepender, ele se tornou um dos meus favoritos justamente porque é uma escrita muito rica, o texto é encorpado, traz explicações, traz nuances, traz vários tons, traz vozes. A gente tem a Naya, que é uma protagonista muito interessante, determinada, inteligente, destemida, e a forma, a relação que ela acaba criando com o Mark é interessante, porque é cão e gato, eles rateiam o tempo todo, mas eles meio que precisam um do outro para chegar a uma conclusão, porque ambos são muito bons no que fazem. Então é muito interessante você ver a dinâmica deles trabalhando para chegar à resolução do caso e de como isso é feito e de como acontece, tá? Então vários crimes vão acontecendo. É uma leitura cheia de gatilhos, já vou avisando, tem violência, tem assassinato, tem muito sangue, então assim, por favor, né? Então fica aqui essa super dica, gente, de verdade. As Sombras de Outubro tem tudo pra te surpreender e tem tudo pra se tornar um dos favoritos da tua vida. Outro livrinho que entrou, outro livrinho, né? Vocês vão entender porque eu falei livrinho, mas outro livro que entrou pra minha lista de favoritos de 2020 foi uma leitura muito tocante e emocionante, que foi A Guerra que Salvou a Minha Vida, publicado pela Dark Side, da Kimberly Bradley, a autora, tá? Então, assim, aqui a gente conhece a Ada, que é uma jovem que cresceu num minúsculo apartamento e nunca saiu de lá. Ela nunca saiu de dentro do apartamento. A Ada não conhece nada do mundo, ela não conhece nada sobre nada. Tudo que ela sabe, tudo que ela vê é o que ela espiou pela janela do apartamento ou pelos olhinhos do irmão mais novo, que tem ali a permissão de frequentar a escola, porque a Ada não tem. A Ada nasceu com a condição de pé torto e a mãe sempre a tratou como uma aleijada, como algo repulsivo e fez com que ela acreditasse que ela fosse isso. Então a Ada se arrasta dentro do apartamento de um lado para o outro, de um lado para o outro e tenta ali cuidar do irmãozinho o melhor que pode, já que eles vivem assim mais do que abaixo da miséria, é numa situação precária e horrível. E aí acaba que o cenário que envolve este livro é a Segunda Guerra Mundial e ela tá no seu auge, ela tá todo vapor e tá ameaçando se estender, está ameaçando ali alcançar a cidade e os pais estão tendo essa necessidade de enviar as crianças pro interior para quem sabe essas crianças terem uma chance.
Obviamente que mandar a Ada não é um pensamento da mãe dela, porque a mãe tá nem aí pra Ada, ela enxerga a Ada como uma escrava, como alguém que ela possa explorar sem dó nem piedade em condições horríveis. E aí a Ada é muito determinada, a Ada é muito inteligente, ela não é aquilo que a mãe dela disse que ela era, e a Ada tenta ali aprender a andar sozinha porque ela quer cuidar do irmão e o pensamento de ficar longe dele é algo insuportável, é algo que ela não considera. Então, quando começa a acontecer a evacuação, a Ada meio que pega o irmão e eles vão. E ele consegue embarcar e levar o irmãozinho pro interior. Quando eles chegam lá, as famílias meio que escolhem as crianças que eles vão cuidar, né, que vão abrigar, e a Ada e o irmãozinho sobram, porque eles são as figuras mais pobres, mais sujas e mais desnutridas. E as pessoas olham pra eles meio que tipo, sabe, não, esses aí não. Só que conseguem um abrigo para essas duas crianças, e é aí que a história se desenrola. Eu acho que A Guerra que Salvou a Minha Vida é um olhar mais doce em relação a algo tão cruel e difícil. Apesar de a gente ter nuances de toda essa tragédia, a gente ter nuances de todo esse horror, a gente tem a história sendo contada por uma jovem, pela Ada, que não sabe nem quantos anos ela tem, que nunca pisou numa grama, que nunca viu vida. Ela cresceu dentro de uma caixa e ali ela permaneceu até o dia em que ela resolve se salvar e salvar o irmão. E a forma como ela floresce, como ela vai aprendendo tudo, como ela entende que as pessoas são boas, que existem pessoas que se preocupam, é muito bacana, gente. É um tapa na cara, porque você vê essa criança que ao mesmo tempo em que ela é tão forte e decidida, ela tem uma fragilidade, ela tem uma dificuldade, ela não consegue aceitar o carinho de primeira, ela não consegue entender que as pessoas estão fazendo coisas boas com ela, que ela é bacana do jeito que ela é, porque ela foi ensinada e oprimida desde muito novinha que ela era repulsiva, que ela era burra, que ela era aleijada, que ela não tinha chance, que ela nunca ia estudar, que ela nunca ia chegar em lugar nenhum porque ela tinha um pé torto. E quando ela entende que o pé torto não é uma limitação, a Ada floresce. E essa história brilha, é simplesmente maravilhosa. É uma leitura que você faz muito rápido, porque a escrita da Kimberly é muito fluida, é envolvente, então você lê rapidinho e você se emociona e você se cativa e você fica torcendo aí por essa jovenzinha tão especial e o seu irmãozinho. Fica aqui essa super dica de leitura para vocês também. Outro livro que entra para nossa lista de favoritos de 2020 é A Sala das Borboletas, da Lucinda Riley. Eu costumo dizer que os livros da Lucinda não são para serem resenhados ou esmiuçados, eles são para serem lidos e sentidos da melhor maneira possível, porque ela sempre consegue de alguma forma nos envolver e deixar a gente inquieta ao longo da leitura, porque a Lucinda ela meio que cria uma teia, sabe? Ela mistura, ela mescla o passado, o presente, e a gente acompanha essa jornada toda, e às vezes é complicado você falar sobre o livro sem que você solte coisas e elementos que seriam mais legais de serem descobertos ao longo da leitura. Mas ainda assim eu vou tentar falar um pouquinho dele para vocês. Em A Sala das Borboletas a gente conhece a Pose com 7 anos de idade, ali descobrindo toda a flora, a fauna, através dos olhos do pai, que era um botânico botânico ou biólogo, alguma coisa assim. E ele é encantado principalmente por borboletas, ele é apaixonado por esse universo. E ele passa isso para Pose. Ele tá em casa depois de ter sofrido ferimentos, a gente tem um cenário de guerra acontecendo. Só que a Pose sabe que isso vai acabar em algum momento, porque o pai vai ser chamado de volta para as trincheiras e ela vai precisar lidar com a partida dele mais uma vez. Ela tem a mãe, ela tem a figura da mãe, só que a mãe dela pouco se importa com ela. A mãe dela não tá preocupada com a filha, ela não tem essa ligação que a filha tem com o pai, ela não consegue desenvolver um relacionamento com a filha, então a Pose fica muito sozinha quando o pai tá batalhando, né, lutando. E aí acaba que, com a partida do pai, a mãe envia essa garotinha pro interior para que ela vá morar num cenário rural com a avó, que é um lugar muito simples, mas que é cheio de amor. E é ali que a Pose vai crescer. A avó acaba incentivando coisas que a mãe não incentivava, faz com que a Pose enxergue coisas de maneiras que ela não enxergava. Então a Pose sai de uma casa abastada para um lugar mais humilde e enfrentando situações diferentes e precisando se adequar com perda,
com saudade e solidão, com uma pessoa que é meio que ela ama, mas que não é a mãe, não é o pai, e ela fica lá. E aí a gente corta pra Pose de agora, com 69 anos, uma Pose adulta, mãe de 2 filhos, vó de 2 netos. Então a gente vai acompanhar essa jornada da Pose dos 7 aos 69 anos. O que acontece é que quando a gente reencontra a Pose já mais velha, né, a gente descobre que a Pose se formou, que a Pose teve filhos, que a Pose tem netos, e ela se tornou uma mulher forte, independente, que batalha e que acredita. E a gente se encanta por ter conhecido aquela garotinha. Só que a Pose também teve ali os seus segredos. Ela teve um grande amor, que não é o pai dos seus filhos, que a abandonou sem dar uma explicação. E agora, essa pessoa está de volta, que é o Fred, se eu não estiver enganada, mas acho que é Fred. Que é o Fred que está de volta, que foi esse grande amor e que ele talvez esteja disposto a colocar as cartas na mesa e falar pra Pose o que aconteceu, por que ele sumiu da vida dela, por que ele terminou o relacionamento deles da forma como ele terminou, quais são os segredos que rondam. A Pose também tá de volta para admirar Rose, que é a casa de seus pais, que tem ali a sala das borboletas, e a casa tá caindo aos pedaços. É uma casa muito antiga, tá precisando de reformas e a Pose não tem como mais bancar esta casa e talvez ela tenha que tomar a difícil decisão de abrir mão dessa casa ou não, já que ela não tem como arcar com todas as despesas. O que eu posso dizer para vocês sobre a Sala das Borboletas é que é muito mais que um romance, é um livro de jornada e não de jornada só da Pose. Nós vamos ter aqui outras protagonistas, mulheres, que vão ser muito fortes, elas vão ter uma voz muito presente e vão gritar as suas próprias histórias. E vai ser muito, muito bacana acompanhar tudo isso, assim como acompanhar os 2 filhos da Pose, que é o Sam e o Nick, e como eles são diferentes, mesmo tendo sido criado pela mesma mãe que é a Pose. Então, a história traz feminismo, a história traz questão de relacionamento abusivo. É uma história que fala de amizade, que fala de perdão, que fala de recomeço, que fala de amor acima de tudo e que eu super recomendo porque é uma história linda, que envolve, que emociona e que deixa uma mensagem muito bacana mesmo. Então, gente, fica aqui essa super dica. A Lucinda sempre surpreende de alguma forma, porque é aquilo, os textos dela mesclam o passado e o presente. Aqui a gente vai ter a história da Pose, então a gente não vai ter uma história entre gerações, apesar de termos os filhos que são de uma outra geração e eles são ativos na história, mas a história em si é muito mais sobre a Pose, né, e todos esses anos que a gente acompanha da vida dela. Mas também é uma história de crescimento, então é muito, muito, muito bacana mesmo, e tem aquele suspense característico da Lucinda que permeia ali ao longo de quase toda a história. Sempre tem um segredo, sempre tem um mistério, sempre tem alguma coisa que vai causar um rebuliço na história, e aqui não é diferente. Então fica aqui essa super dica pra vocês. É claro que não poderia faltar este autor na minha lista. Tenho certeza que toda vez que eu ler este autor ao longo do ano, ele vai estar na minha lista de favoritos. Eu não nego meu amor por esse autor, eu não nego que eu não sou parcial, eu sou sim totalmente imparcial quando o assunto é Charlie Donlea. Então nunca saia sozinho, está aqui figurando nessa lista de favoritos. Aqui a gente vai conhecer a Escola Preparatória de Westmont, uma escola que é conhecida por ser de elite, sabe? Por exprimir de seus alunos a excelência, os preparando para a vida. Nessa escola a gente tem grandes figuras, né? Pessoas abastadas que participam dessa escola de alguma forma, mas também temos bolsistas. Então a escola ela fica no meio de uma floresta e ali nas proximidades, dentro do terreno ali daquela floresta, tem uma antiga pensão que está abandonada e que os alunos costumam desafiar as regras e transformar esse lugar em um ponto de encontro de escapadas noturnas. Até aí tudo bem, só que existe uma brincadeira entre os alunos que é a brincadeira do homem do espelho. Então eles falam assim, se você for para aquela casa, que você não deixa a vela apagar, porque se a vela apagar, o homem do espelho pode estar por lá e esse encontro pode não ser assim tão agradável. O que acontece é que essa brincadeira que aparentemente é inofensiva, é uma escapadela de alunos,
acaba se transformando num caso de polícia quando 2 jovens são brutalmente assassinados e têm seus corpos expostos para que todos os outros que estavam participando pudessem ver. Um professor acaba sendo julgado, condenado, só que algo estranho começa a acontecer. Um ano depois do ocorrido, os jovens voltam, continuam retornando para aquela casa, para aquele lugar, para cometer suicídio, para se matarem. Mas por quê? Qual a explicação por trás disso? O que está acontecendo de verdade? Já não foi detectado o que aconteceu, já não tem um culpado, esse culpado já não foi condenado. Por que esses jovens continuam voltando para aquele lugar para cometerem suicídio? É aí que começa o burburinho, né? Acaba que a gente tem um podcast que se torna famoso por falar de crimes, principalmente desse que volta pra mídia, volta a chamar a atenção, porque primeiro por causa do horror e depois porque os jovens estão voltando pra lá para cometerem suicídio. E esse podcast acaba chamando o Laine Phillips, que é especialista em traçar perfis psicológicos, para falar um pouquinho mais sobre um olhar profissional ali, sobre o perfil daquele criminoso, sobre o que de fato teria acontecido e tentar desvendar o que estaria acontecendo para que esses jovens continuem voltando para lá para cometer suicídio. E aí, o Laine é o quê? Noivo, namorado da Rory Moore. A Rory, sim, a Rory do 4º livro de Charlie Doyle, Uma Mulher na Escuridão, que também é um dos meus favoritos, Amor Eterno. E a Rory, a princípio, fica meio assim, blasé, mas ela acaba sendo atraída ali para aquele lugar. E a gente começa a entrar nessa investigação e eu vou dizer pra vocês que a cada descoberta é um tapa na cara. Gente, a gente não tá preparado pro que vai acontecer. Toda a investigação começa a desenrolar e aí começam a acontecer coisas, porque obviamente nós temos pessoas não tão satisfeitas por esse crime estar sendo revirado. Nós temos pessoas querendo abafar, querendo tampar, calar, silenciar o que aconteceu ali. E tudo que a Rory tem são os sobreviventes que ainda não se mataram, são as pessoas que ainda estão ali naquela escola. Ela tenta conversar com os professores, ela tenta conversar com o diretor, ela tenta entender o que está acontecendo. Só que a gente sabe que a Rory tem um feeling, né? Ela tem um quê a mais, ela enxerga a cena de uma forma diferente. A Rory tem ali suas particularidades, né? E a gente vai ficando cada vez mais preso, cada vez mais amedrontado, porque o final promete ser arrebatador, e ele é. Outro ponto que eu amei nessa história, e por isso ele figura aqui também, gente, além de todo o enredo, de todo o suspense, além da história ser tão incrível e viciante, é que o Charlie nos presenteou com os personagens de livros anteriores. Não só com a Rory, como também com o Gus, que é do Não Confie em Ninguém, que é o 3º livro. E a participação do Gus vai ser assim, essencial, primordial, apenas incrível, maravilhoso para o desfecho deste livro e para nos deixar com gostinho do que está por vir. Porque quando você termina de ler este livro, você entende que uma nova era Donlia está chegando. Temos aí uma nova era Donlia? Provavelmente. Temos aí crimes sendo solucionados, crimes que a gente viu ficando em aberto em livros anteriores, chegando aqui sendo solucionados, tendo respostas. Então Charlie amarrou muito bem a sua escrita, sua narrativa, seu enredo, entregou um livro incrível, maravilhoso e que sim, está aqui e que não preciso ser parcial, porque né, o canal é meu, eu adoro Charlie e vou continuar o quê? Babando arco-íris pra ele, gente. Desse homem eu leria até uma bula de remédio. Outro livro que figura aqui nessa lista de favoritos é Sem Lógica para o Amor, da Tracy Garvey Graves, que, gente, se tornou um queridinho do meu coração. Primeiro porque aqui a gente vai conhecer a Nika e o Jonathan, que são 2 jovens que se conhecem na universidade em 91. A Nika é uma jovem diferente, ela tem muita dificuldade de se relacionar, ela tem muita dificuldade de entender o mundo conforme as pessoas querem que ela entenda. A Nika tem o seu próprio olhar, ela tem a sua própria maneira, ela está se inserindo de volta socialmente depois de ter sido educada em casa. Ela fez todo o seu ensino médio ali dentro de casa, ela foi educada pela mãe. Então agora ela tá voltando para uma sala de aula, agora ela tá voltando tendo contato, ela tem uma colega de quarto. Então tudo isso acaba super estimulando essa jovem que em determinado momento se sente muito sufocada. E é no xadrez, assim como na clínica de reabilitação veterinária, na qual ela é voluntária,
que ela encontra ali o seu consolo, o seu abrigo. A Nika ama livros também. Então, numa partida de xadrez ali, ela acaba conhecendo o Jonathan, que entende essa peculiaridade da personalidade da Nika, que entende esse seu diferencial e se encanta por ela justamente por isso. Eles acabam conseguindo romper as barreiras que a Nika tem e eles criam uma amizade muito bonita, uma amizade que vai evoluir ao ponto de se tornar um relacionamento amoroso avassalador. E isso é muito bonito porque a gente vai acompanhar tudo isso. Só que algo acontece e a gente não sabe isso logo de início, porque aqui no livro ele começa com a Nika e o Jonathan se reencontrando em 2001, ou seja, 10 anos depois que eles se separaram, eles estão se reencontrando por acaso. A Nika já não é mais como ela era, ela tá um pouco mais confiante, ela tá se vestindo um pouco diferente, mas ainda assim a Nika ainda sente aquela fagulha pelo Jonathan. E ela tá determinada a provar para ele que o amor deles ainda existe e que eles podem recuperar e restaurar isso. Então fica esse questionamento do que aconteceu há 10 anos atrás que os separaram de maneira tão brutal. Porque a gente percebe que é uma coisa séria, porque a Nika não quer revisitar o passado. Agora ela faz terapia, agora ela tá mais confiante, ela tá mais segura, ela tá começando a entender o que ela tem. E apesar disso ficar muito claro pra gente desde o início da leitura, conforme a gente vai lendo e percebendo seus comportamentos ou como ela vai reagindo a algumas situações, e eu acho que todo mundo já falou sobre isso, não vai ser um spoiler pra vocês, é que a nossa protagonista ela tem o espectro autista e só que ela tá inserida no mundo de uma maneira muito normal. Eu já peço desculpa se eu usar alguma palavra, gente, errada, porque não é essa a minha intenção, tá? É realmente por falta de saber como me expressar. Eu tô tentando me expressar, assim, o mais tranquilo e natural possível para que vocês entendam do que a narrativa fala e o que ela apresenta para vocês. Então, a gente tem uma jovem que sofre do espectro autista, mas que tá levando uma rotina normal. E tá tudo bem, sabe? Tipo, só que ela precisa se adaptar, tem situações que a deixam ansiosa, que despertam seu estresse, a sua ansiedade, a sua insegurança. E, gente, é apaixonante, a Nika é apaixonante. É incrível você ver o quanto ela é especial, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é forte, o quanto ela é determinada, o quanto ela luta, o quanto ela quer vencer, o quanto ela quer ser... o quanto ela não quer que as pessoas olhem pra ela e enxerguem ela de maneira diferente por ela ser quem ela é. E isso é muito incrível, sabe? E aí você tem o Jonathan, que é muito humano, que é um rapaz que tomou decisões erradas, que precisou ser transferido para outra universidade. Lá ele conhece a Nika, eles se separam, ele tá atrás de conseguir os objetivos dele, de conseguir um bom emprego, de conseguir um bom salário, de vencer na vida. Agora ele tá divorciado. Então, assim, tem muita coisa acontecendo na história deles e eles ainda precisam lidar com esse espinhozinho do passado. Então, a gente vai acompanhar esse passado e presente deles, e as pecinhas vão se encaixando aí, sabe? Então, foi muito legal. É um romance muito bacana, é um romance muito fofo, que eu gostei muito de ler. Eu acho que é uma leitura muito bem construída, principalmente pela Nika, assim, que foi amor eterno por essa personagem, que é tão especial. E o tanto que ela rompe, o tanto que ela vai, sabe? Até porque a gente revisita aqui um momento também da nossa história real, mundo real, mas agora com os olhos de alguém que talvez estava ali dentro, presente, sofrendo e passando por tudo aquilo, e não só como um espectador de um telejornal. Então é muito incrível, porque arrepia, você se pega revivendo aquele momento, então você se emociona, você começa a pensar e questionar em como tudo aquilo ali realmente foi, em como tudo aquilo ali transformou vidas, acabou com vidas. E é apenas incrível, gente. Dei uma chance pra Sem Lógica para o Amor, porque parece que vai ser só um romancezinho, mas não é, tá? É muito mais do que isso, principalmente pela jornada dessa jovem, fazendo de tudo pra se adaptar e ser aceita do jeitinho que ela é. Então fica aqui também essa super dica. Então, gente, esses foram os 9... Então, gente, esses foram as minhas
9 leituras, os 9 livros que eu separei para vocês, que foram os meus favoritos, os preferidos, os meus queridinhos de 2020. Eu vou ficar aqui torcendo para caso você não tenha lido nenhum deles, para caso você não conheça eles, você dê uma chance e que depois você volte aqui para me contar se eles virou um favorito da sua vida ou se você gostou, que eu vou ficar muito feliz em saber. Se você já leu, me conta aí se a história mexeu com você da forma como mexeu comigo, se também entrou para sua lista de queridinhos ou não, tá tudo bem também, sabe? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deste conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e vir aí ser parte dessa grande família Atitude Literária, que eu vou ficar muito feliz em te ter por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que vocês tenham aproveitado. Um super beijo e até a próxima. Tchau!